Imagine um livro que foi apagado da história, proibido pelos mais poderosos, porque ele revela algo que mudaria tudo o que acreditamos ser verdade. Um conhecimento tão profundo que, se você o descobrir, nada mais será como antes. Esse livro fala de 3 tipos de seres humanos. 3. E o mais assustador: essa verdade foi deliberadamente banida da Bíblia. Pergunte-se, por quê? O que eles não querem que você saiba? O primeiro tipo de ser humano, você pode já ter ouvido falar. Mas os outros 2 são chocantes, revelando uma face oculta da humanidade que poucos ousaram tocar. O que esse livro tem de tão perigoso? Por que sua existência é quase um segredo? Talvez porque ele traga uma verdade que a maioria de nós não está preparada para ouvir. Quer saber mais? Continue aqui e prepare-se para ser confrontado com a realidade que foi escondida de você por tanto tempo. Mas eu te aviso, ao descobrir essa verdade, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Está pronto para entender quem realmente somos? O livro As 3 Ondas de Voluntários e a Nova Terra, de Dolores Cannon, traz um olhar profundo e revelador sobre a verdadeira razão pela qual estamos aqui. Durante décadas, Cannon ajudou as pessoas a desbloquear memórias antigas e esquecidas, explorando suas almas e revelando segredos que muitos jamais ousariam questionar. Segundo ela, nem todos estamos no mesmo ponto de nossa jornada espiritual. Alguns já são seres altamente evoluídos, enquanto outros ainda estão dando seus primeiros passos em busca da verdade. Aqui entra uma conexão intrigante com o antigo texto proibido, o Tripartite Tractate, um manuscrito gnóstico valentiniano que foi deliberadamente ocultado ao longo dos séculos. Esse texto sagrado afirma que a humanidade é dividida em 3 categorias fundamentais. Primeiro, os Helix, aqueles que vivem presos ao materialismo, guiados por desejos e ambições terrenas. Depois, os Médiums, os que pensam, questionam e estão no caminho da evolução. E por último, os Pneumáticos, as almas iluminadas, profundamente conectadas com o espiritual, que já compreendem verdades que muitos nem imaginam existir. Agora, a pergunta é, em qual dessas categorias você se encaixa? E mais importante, o que isso significa para o seu propósito aqui na Terra? Talvez o que está oculto nas páginas desses livros proibidos tenha o poder de mudar tudo o que acreditamos sobre quem somos. Não é por acaso que esses textos foram banidos, escondidos e negados à maioria da humanidade. Você já parou para pensar que a vida pode ser muito mais do que aquilo que enxergamos à nossa frente? Será que o que vemos, tocamos e adquirimos é tudo o que existe? Por séculos, alguns dos pensadores mais sábios e líderes espirituais acreditaram que existe uma realidade muito mais profunda além do que podemos ver. E de acordo com o Tripartite Tractate, um antigo texto gnóstico descoberto no Egito em 1945, a humanidade pode ser dividida em 3 tipos principais: Helix, Médiums e Pneumáticos. Esses 3 grupos revelam diferentes níveis de entendimento e consciência, sugerindo que nem todos estamos no mesmo estágio de evolução espiritual. Os Helix, ou hídricos, são os mais materialistas de todos. Eles estão completamente focados no mundo físico, nas posses, na aparência e nos prazeres imediatos. Para eles, o que importa é aquilo que podem ver, tocar e comprar. O carro novo, a casa dos sonhos, o corpo perfeito. É tudo sobre o aqui e agora, o tangível. Na mente dos Helix, o que está à frente de seus olhos é a única verdade, e qualquer coisa além disso é irrelevante. Mas será que essa é toda a realidade? Ou será que eles estão limitados por uma visão superficial? Esse grupo, que compõe a primeira categoria, representa aqueles que vivem presos ao materialismo, e para eles, a vida parece limitada a bens físicos e desejos imediatos. Mas o Tripartite Tractate sugere que essa é apenas a camada mais rasa da existência humana. Será que você se identifica com esse tipo? Ou sente que existe algo mais, algo que seus olhos não podem ver, mas sua alma pode sentir? A jornada espiritual, segundo esse antigo texto, é sobre ultrapassar essa barreira. E isso nos leva à grande pergunta: o que separa os Helix dos outros 2 tipos de seres humanos? Por que alguns estão tão fixados no que é material, enquanto outros buscam algo muito além daquilo que podem tocar? O que está reservado para aqueles que conseguem ver além das aparências? A resposta para essas questões é intrigante, e o que vem a seguir
revela camadas ocultas da humanidade que poucos conhecem. O que separa os Helix dos outros dois tipos de seres humanos é a profundidade de suas consciências e o quanto estão conectados com algo além do material. Enquanto os Helix estão presos à superfície do mundo físico, os médiums começam a questionar, a pensar de forma mais profunda e a buscar significado além do que podem tocar. Eles estão no meio do caminho, começando a entender que a vida é mais do que bens materiais e prazeres momentâneos. Os médiums são aqueles que pensam, que questionam a realidade à sua volta. Eles são os buscadores de conhecimento. Para eles, o mundo físico ainda é importante, mas não é o centro de tudo. Estão em uma jornada para descobrir verdades mais profundas, mesmo que ainda estejam ligados a desejos terrenos. Este segundo tipo de ser humano está em transição, tentando equilibrar o material e o espiritual, o físico e o mental. Agora, imagine você nesse estágio. Sabe que o que pode ver e tocar não é o bastante, e sente uma inquietação crescente, uma busca por algo maior. Esse tipo de pessoa está no caminho da evolução, mas ainda carrega consigo resquícios do apego ao mundo material. Eles são os que estão prontos para uma mudança, prontos para se libertar de uma realidade limitada. E então, chegamos aos pneumáticos, o terceiro e mais elevado tipo de ser humano. Esses são os espiritualmente iluminados, os que já romperam com as amarras do mundo físico. Para eles, a verdade não está no que podem adquirir, mas no que podem sentir e compreender em um nível superior. Os pneumáticos entendem que somos muito mais do que carne e ossos, que nossa verdadeira essência é espiritual. Eles enxergam além das aparências e compreendem que o material é apenas uma ilusão passageira. Pense nas grandes figuras espirituais da história, aqueles que desafiaram as normas do mundo físico e trouxeram consigo verdades que mudaram civilizações inteiras. São os pneumáticos que lideram a humanidade em direção à evolução, guiados por uma sabedoria interior que transcende o comum. Eles são aqueles que percebem que o verdadeiro poder está em dominar o espiritual, em se conectar com a fonte, com o divino. Agora pare e reflita. Em qual desses três tipos de ser humano você acredita estar? Você se sente preso ao materialismo dos Helix, está buscando respostas como os médiums, ou já toca as verdades profundas dos pneumáticos? Essa jornada não é simples, mas ao compreender essas categorias, começamos a perceber que o mundo ao nosso redor pode ser muito mais do que imaginávamos. E o mais importante, a escolha de qual caminho seguir está sempre em nossas mãos. Dolores Cannon trouxe insights valiosos sobre a evolução da alma, indo além das crenças religiosas tradicionais. Para ela, o verdadeiro crescimento espiritual não se limita a seguir dogmas ou ensinamentos de maneira automática. Em vez disso, trata-se de uma compreensão profunda da essência da vida e de nosso papel como seres espirituais. O conhecimento que Cannon descobriu ao longo de suas décadas de trabalho não veio de livros ou de estudos intelectuais, mas sim de experiências pessoais, profundamente espirituais, que revelaram verdades ocultas sobre a alma e sua jornada. Imagine por um momento alguém parado à beira de um lago escuro, cercado por uma floresta densa. Fé é como acreditar que do outro lado desse lago existe um lugar lindo e iluminado, mesmo que a pessoa não consiga enxergá-lo diretamente. Ter fé é importante, sim, mas o conhecimento é algo diferente. O conhecimento é atravessar esse lago, sentir a água, enfrentar o medo do desconhecido e finalmente chegar à margem oposta, onde você pode ver e tocar a beleza que antes só imaginava. Cannon acreditava que a verdadeira evolução da alma acontece quando deixamos de apenas crer e passamos a saber. É a diferença entre seguir uma religião de forma cega e experimentar, de fato, a conexão com o divino em um nível profundo. Aqueles que alcançam esse conhecimento se elevam para além das limitações humanas. Eles percebem que o verdadeiro crescimento espiritual não é uma questão de aderir a regras externas, mas de acessar verdades interiores que transcendem o materialismo, os medos e as ilusões da vida terrena. E aqui está o ponto central dos ensinamentos de Dolores. A evolução da alma não é um processo imposto de fora para dentro. Não é algo que simplesmente aprendemos lendo escrituras ou participando de rituais. É uma realização, algo que ocorre de dentro para fora. Quando nossa alma desperta para a verdade,
de que somos parte de algo muito maior. Aqueles que atingem esse estado de conhecimento sentem-se profundamente conectados ao universo, ao divino, e entendem que a vida é uma jornada de autodescoberta e expansão espiritual. Esse conhecimento, esse despertar, é o que diferencia os seres espiritualmente iluminados dos que ainda estão presos às limitações do mundo físico. É o próximo passo na evolução da humanidade. É a transição dos Helix para os médiums e, por fim, para os pneumáticos. É o caminho de sair da escuridão do lago e ver com seus próprios olhos a grandiosidade do outro lado. Está preparado para fazer essa travessia? Essa travessia de que Dolores Cannon fala, a jornada para se mover da fé cega para o conhecimento profundo, é o que muitos chamam de despertar espiritual. É o ponto onde a alma começa a lembrar de seu verdadeiro propósito, seu lugar no universo e seu poder divino. Mas essa jornada, embora poderosa, não é fácil. Muitos permanecem à margem do lago, confortáveis com suas crenças, mas sem a coragem de se lançar nas águas desconhecidas para buscar a verdade. O processo de evolução espiritual, como Cannon sugere, não envolve apenas aprender sobre a espiritualidade ou repetir dogmas que nos foram ensinados. Pelo contrário, é uma experiência direta e transformadora. É quando você começa a questionar suas crenças mais profundas, a desconstruir verdades impostas e a descobrir a essência divina que reside dentro de você. É esse tipo de despertar que move a humanidade de um estado de ignorância espiritual para um estado de iluminação. Imagine que a fé é como saber que existe algo mais, algo grande, mas que está além de sua visão. Mas o conhecimento, o verdadeiro conhecimento espiritual, é quando você não precisa mais acreditar, porque você sabe. Você sente a verdade, você vive a verdade. Você se torna consciente de que não somos apenas seres humanos com uma alma, mas sim almas imortais experimentando a vida humana. Essa é uma verdade que, uma vez descoberta, transforma completamente a maneira como vemos o mundo. Dolores Cannon, ao longo de seu trabalho, ajudou as pessoas a perceberem que somos mais do que apenas corpos físicos. Através de suas técnicas de regressão de vidas passadas, ela acessou informações sobre a evolução da alma e a conexão entre vidas, mostrando que estamos aqui por um propósito muito maior. Não somos acidentais. Nossa existência tem um significado profundo, e cada um de nós carrega dentro de si um fragmento do divino. Essa ideia se conecta profundamente com o conceito gnóstico dos pneumáticos. Os pneumáticos, como Cannon descreve espiritualmente iluminados, são aqueles que já entenderam que o mundo físico é apenas uma fração da realidade. Eles percebem a interconectividade de tudo, a unidade do universo, e sabem que estamos todos aqui para evoluir, para expandir a consciência e, por fim, voltar à nossa origem divina. A travessia pelo lago escuro, portanto, é uma metáfora para o caminho da alma. Quando estamos no estágio dos Helix, ainda presos ao materialismo, vemos apenas a escuridão ao nosso redor. Mas, à medida que nos movemos em direção à sabedoria dos médiuns, começamos a entender que há mais, mesmo que ainda não possamos ver claramente o outro lado. E, finalmente, quando atingimos o estado dos pneumáticos, a verdade se revela. O outro lado do lago, com toda a sua beleza e grandiosidade, torna-se visível, não apenas para os olhos, mas para a alma. Este é o estágio da existência que Dolores Cannon descreveu como o verdadeiro despertar. Aquele momento em que não apenas acreditamos no divino, mas sabemos que somos parte dele. Não estamos mais sujeitos às ilusões da vida física, pois compreendemos que tudo ao nosso redor, cada desafio, cada alegria, faz parte de uma jornada muito maior. Então a pergunta final que devemos nos fazer é: estamos prontos para sair das margens da vida e atravessar o lago? Estamos prontos para deixar para trás as crenças limitantes e buscar o verdadeiro conhecimento espiritual? Porque essa é a verdadeira evolução da alma. E é essa evolução que nos levará a um novo nível de compreensão, não apenas sobre nós mesmos, mas sobre o universo como um todo. Ao longo deste vídeo, exploramos uma verdade profunda e muitas vezes oculta: a divisão da humanidade em 3 tipos distintos de seres, conforme revelado em textos antigos como o Tripartite Tractate e nos insights de Dolores Cannon. Desde os Helix, presos ao materialismo e ao tangível, passando pelos médiuns,
que estão começando a questionar e buscar até os pneumáticos, as almas iluminadas que enxergam além da superfície e entendem o verdadeiro propósito da vida. Essas categorias não são meras etiquetas, mas sim reflexos de nossa jornada espiritual. Elas mostram onde estamos e para onde podemos ir, se estivermos dispostos a atravessar o lago escuro do desconhecido e buscar o conhecimento real, aquele que transforma nossa alma e nos conecta ao divino. Como vimos, o despertar espiritual é muito mais do que apenas acreditar em algo. É saber, é viver essa verdade em cada aspecto de nossa existência. E você? Em qual desses 3 tipos se vê? Está pronto para sair da zona de conforto do materialismo, questionar suas crenças e dar o próximo passo rumo à iluminação espiritual? Talvez este seja o momento de se desafiar, de explorar além do visível e de buscar o conhecimento que foi escondido da humanidade por tanto tempo. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando temas profundos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E claro, deixe seu like para nos ajudar a levar essa mensagem a mais pessoas. Vamos juntos nessa jornada de descobertas espirituais.